A paz e graça aos irmãos. Amém. Irmãos, eu ensino a palavra do Senhor. Eu não ensino sobre religião, porque Deus não deixou religião. Irmãos, quando nós somos escolhidos, a gente pode correr, se esconder, assim como Elias se escondeu, dentro da caverna, que Deus falou assim: Elias, sai da caverna. Irmãos, vamos falar hoje sobre o livro de Josué, primeiro capítulo, versículo 1. A promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Naum, assistente de Moisés: meu servo de Moisés morreu. Vamos agora passar o Jordão. Tu e todo o povo entrará na terra prometida que eu herdarei aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar da planta aos vossos pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. E o vosso território que estenderá desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Iteus, até o mar grande para o ocidente. Enquanto viverás, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés, e não te deixarei e nem te abandonarei. Se firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra prometida que jurei a seus pais a dar-lhes. Então, até aqui. Irmãos, quando nós somos escolhidos, não tem para nós correr, porque um dia Deus pega, e pega com vontade, Irmãos, Moisés, por que Deus levantou Moisés? Há 400 anos atrás, depois da morte de José do Egito, que foi governador do Egito, toda a sua descendência morreram. Porque, irmãos, essa vida aqui nossa é passageira. Nós não temos vida eterna na terra, não. Nós temos vida eterna com o Senhor. É com o Senhor. Então, desde quando Deus levantou José para salvar o povo, que deixou, o povo começou a se idolatrar, começou os costumes do povo do Egito, e Deus colocou eles lá, não foi para prosperar através do costume do povo do Egito, e sim era para fazer o contrário. Eu imagino, irmãos, Deus, quando ele fez que José passou o que passou, para o povo chegar a 400 anos de sofrimento, escravo do povo do Egito, E quando eles perceberam que o povo hebreu estava crescendo, o que eles fizeram? Eles pegaram e mandou matar todas as crianças, principalmente homens. Mas a Joquebede, a mãe de Moisés, foi esperta, colocou ele dentro de um cesto no Nilo, que até então quem criou ele foi a filha do faraó, que pegou essa criança e criou como um príncipe, mas não era para ele ser príncipe do jeito que era para ser o povo do Egito que achou que fosse. Era todo o propósito de Deus, E Moisés, ele teve aquele chamado, aquela consciência que ele era um escolhido. Trabalhou para esse povo do Egito, do povo do hebreu que estava no Egito, o povo de Israel, mas um povo tão reclamador, tão murmurador, que até no deserto, recebendo maná, reclamou. E Moisés poderia ter escolhido um dos filhos dele para que fosse a continuar a obra com o Senhor.
Mas o Moisés, ele fazia tudo o que Deus mandava. Ele até falava, Senhor, mas eu não tenho voz para isso, eu não tenho isso. Que me falha a memória, Moisés parece que ele era até gago, né? Ele era até gago. Aí chamou o irmão dele para os dois juntos, para tirar o povo daquela escravidão. Que vocês até então sabem a história. Josué, aí que entra Josué na história. Josué foi o escolhido por Deus. Mas Moisés já sabia que ele ia ser o escolhido por Deus para substituir Moisés, né? E o que acontece, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Josué foi temido a Deus. Josué era um servo muito obediente ao próprio Moisés. Tudo que Moisés fazia, ordenava através de Deus, Josué era muito firme. Poderia ter escolhido o irmão, um dos filhos do irmão de Moisés? Poderia. Poderia ter escolhido os filhos de Moisés? Poderia, mas não era isso que Deus quis. Deus levantou Moisés e colocou Josué na continuidade da terra prometida, foi para salvar seu povo. Passou 40 anos no deserto, não era ser 40 dias, passou 40 anos. Por quê? O povo murmurou, o povo fez até um bezerro de ouro, porque não estava aguentando mais a espera de Deus, que acha que quando Deus faz a promessa na nossa vida, ó, é para ontem, não é, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar, não importa o dia, quem sabe é Deus, não somos nós não somos o dono de Deus, para que tem que colocar Deus na parede e falar que Deus que tem que ajudar? Não. Irmãos, quando nós temos um chamado, não tem para onde correr. Para vocês verem, Moisés deixou o sucessor dele, que foi Josué, porque foi a vontade de Deus. O que eu quero dizer para vocês hoje, nesta hora, que no dia de hoje, que quando nós temos um chamado, não adianta a gente correr. Irmãos, não adianta, porque o que Deus tem para nós é tão algo maravilhoso, que a passagem que nós temos nessa terra aqui não é nada relacionada ao que Deus tem pra gente. É tão maravilhoso que se você tá apegado a essa terra, que acha que é tudo, vocês não imaginam o que é lá no céu. Vocês não imaginam o que é a morada que o Senhor espera para cada um de nós, para mim e para vocês. Irmãos, Deus é Deus. Não há outro maior do que Ele. Se Ele determinar a tua vida, você tem que ser obediente. Eu vou dar um exemplo aqui. Não adianta você fazer sacrifício de tolo. Deus não quer isso, Deus quer obediência. Aí, como Deus falou aqui, que Ele estará, que Moisés podia confiar, podia acreditar que Deus ia estar ao lado dele, como ele esteve para Moisés. É tanto que na terra prometida só entrou Caleb e Josué. Amém, irmãos? Então, eu espero que vocês, com essa palavra de hoje, né, para vocês refletir sobre isso. Amém? Glória a Deus, aleluia.